We are in Paris! Estamos aqui na Prantan para mais um episódio do Luxuosamente Podcast com uma convidada muito especial, mas antes de tudo, oi Manu, tudo bem? Salut tout le monde, bienvenue! E olha essa convidada. Posso falar já? Especial. Já posso contar? Não, é muito especial. Pode. Não, pode contar que a gente é tão importante que ela veio do Brasil pra cá. Nossa, luxo temos. Ela veio do Brasil, especialmente para estar aqui participando da nossa primeira temporada by Prantan. Ai, Laura gente. Mas é que eu fiquei muito animada com esse convite. Eu já estava querendo dar um pulinho aqui em Paris. E aí pronto, foi a desculpa perfeita para eu vir e participar da primeira temporada com essas queridas que eu adoro, que a gente realmente tem uma conexão lá no Brasil. Então, por que não a gente juntar tudo isso aqui nessa cidade, o berço de tudo que a gente ama, né? Ai, pra gente é uma honra, né? Meu Deus, Laura, Obrigada. te ter aqui pra falar ainda sobre temas que a gente ama, uma pessoa tão incrível que entende tanto do mercado, que gosta tanto de Paris quanto a gente, Verdade. porque tem isso, né? Somos três apaixonadas. Né? Sim. Isso faz grande diferença, né? Nossa. Eu fico passando pra lá e pra cá e cada vez descobrindo uma coisinha nova e eu fico tão animada, vocês são assim também, né? A gente tem essa questão assim de andando pelas calçadas de Paris e vendo as coisas e percebendo as situações, né? É incrível. Não, e a torre? Eu acho que eu passo todos os dias na frente da torre, só pra dar um... Oi, sabe? oizinho, Ai, gente, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas, Laura, seja bem-vinda. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E a gente quer começar aí... Eu não vou nem te apresentar. Eu quero que tu te apresente. Porque se eu for te apresentar, eu vou ficar aqui 5 horas. Porque essa mulher tem um currículo. Essa mulher é tão maravilhosa, entendeu? Eu vou deixar ela se apresentar pra gente economizar aí e falar sobre outras coisas. Bom, não, na verdade vamos fazer uma síntese, né? Eu fui modelo muito tempo, então eu acabei passando temporadas como modelo aqui em Paris e eu desfilei bastante, fotografei muito também. Depois fui para o Brasil novamente, terminei os estudos lá. Mas essa terra me conecta muito com as coisas que eu estudo. Então a questão de história, não só a história da moda, que hoje eu sou extremamente focada nessa pesquisa, mas a história do mundo passa por França. Então muito do que eu gosto de ler, saber, pesquisar, para minha vida, né, além do que eu trabalho, passa por Europa e passa por França. Então, toda hora eu tô voltando para cá. E basicamente foi isso, eu fui modelo há muito tempo, depois trabalhei na televisão como apresentadora, repórter, comunicadora, em várias áreas diferentes, e volto agora a dar essa atenção para o mundo da moda, porque me puxou de novo, né, a questão da história da moda. Hoje eu estudo, pesquiso e dou aula, dou cursos sobre isso. Vou até compartilhar com o pessoal como que veio o link da gente conversar aqui, né? Você falou que ia fazer uma viagem e que ia fazer um trecho de um lugar por onde a Chanel passou, que era um lugar muito importante. A Laura vai contar mais pra gente. Quero fazer um parênteses. Achei um absurdo que ela não nos levou? Achei um absurdo. Agora eu já tenho todo o roteiro pronto, Manu, agora tá fácil, eu já te faço assim, ó, direitinho. Depois você avisa a gente se for ter viagens e cursos e afins, né? Porque a gente quer saber, mas a Laura é uma grande estudiosa da Chanel, né? Sou uma grande estudiosa da Chanel, eu acabei trabalhando um pouco ali na Maison Chanel com Karl Lagerfeld, na época dele, nos anos 2000, então me conectei muito com a história da Coco Chanel, porque tudo partiu dela. Essa moda moderna que a gente usa, essa moda dos dias de hoje, partiu de Chanel. E claro, como eu tive essa conexão de poder conhecer o apartamento dela na Rue Cambon, onde ela passava as tardes, e também o apartamento dela no Hotel Ritz, onde ela morou 34 anos, eu fui cada vez mais me inteirando no mundo de Coco Chanel. Mas por sabe, isso, Laura, uma viagem a Deauville. Mas você sabe que isso é muito encantador, né? Quanto mais a gente conhece a história, e falando de mercado de luxo, é isso. Quanto mais a gente conhece a história, mais a gente se envolve com o produto. Exato. Vamos dizer assim, né? Se apaixona cada Se apaixona, se apaixona, porque tudo faz sentido, tudo tem um porquê de estar ali. Tudo foi pensado estrategicamente para oferecer algo diferenciado para o cliente. Eu sou completamente encantada.
Mas era São Paris. Mas e aí, conta pra gente como que foi essa... Quer dizer, então você já tinha conhecido o apartamento dela, depois a suíte do Ritz, onde ela morou por muitos anos. E aí agora essa rota que você fez, eu acompanhei tudo pelo Instagram, tá? Achei incrível. E olha, Maia, nem postei tudo porque são tantos detalhes que eu tô guardando para fazer uma matéria um pouquinho maior, com uma edição, porque tem mais detalhes ainda. Mas o que eu fiz então foi o seguinte: Deauville, essa praia, esse balneário que foi muito famoso, muito bem frequentado lá nos anos 1910 em diante. Então, a partir desse momento, a Chanel já estava namorando o Boy Capel, que foi esse grande amor da vida dela, que todo mundo sabe, conhece tudo. Então, Boy Capel levou a Chanel até Deauville, porque ele jogava polo. E lá há hipódromo, já havia toda uma cultura em relação a cavalos, a jogos, né? E há também hipismo, tudo isso já acontecia em Deauville. Então, como ele gostava de jogar, a Chanel começou a frequentar este balneário com ele, e era um balneário que estava em plena atmosfera de glamour acontecendo, todo mundo indo para lá, e ela eventualmente então abre uma loja. Ele a incentivou a abrir a segunda loja dela. A primeira tinha sido ele também, aqui em Paris, uma loja de chapéus, em 1910. Então, em 1913, eles abrem essa loja de roupas esportivas, que aí é o grande pulo do gato, que é a novidade. A loja esportiva, porque o que aconteceu foi o seguinte: a Chanel então estava frequentando esse espaço onde as mulheres tinham acesso ao mar, a esportes como não só cavalgar, mas também jogar tênis, jogar golfe, andar naquela La Planche, né? É aquele deck incrível que tem na frente do mar, ali em Deauville, em Trouville, essas praias todas que são ali na Normandia. Então, esse hábito era um hábito das mulheres, e a Chanel percebeu que elas iriam se beneficiar de uma vestimenta, de um traje mais leve, mais fácil de usar, mais prático, mais simples. Então ela cria o primeiro traje esportivo que é considerado um traje esportivo para moda. Isso foi já em 1916. Eu acho que ela ficou estudando todo o ambiente, as necessidades femininas e as necessidades dela própria, porque a Chanel era assim, ela fazia para ela e depois né, as mulheres gostariam de usar também. Então ela cria esse traje que é mais larguinho, que não tem cintura apertada, que ele é soltinho, feito de jersey. E como a gente já sabe, ela sempre se inspira nas roupas de baixo, muitas vezes dos homens e do Boy Capel, que eram feitas de jersey. As roupas masculinas, né, de baixo eram feitas com esse tecido. Ela acha esse tecido muito bom, muito prático, muito leve e com um bom preço. E ela cria uma coleção, então, pequena, cápsula, vamos falar assim, de roupas que eram consideradas, então, roupas de esporte, um pouquinho mais curtas, bem larguinhas. Então, é um perfil novo que ela traz para o Deauville. Gente, legal. Não, e é tão legal quando a gente escuta essas histórias e a Laura contando, olha, tinha essa referência, que aí a gente revisita coleções dela, coleções passadas, a coleção atual, e a gente vê que não somos nós que estamos revisitando as coleções, mas sim quem está à frente da marca. Né, os diretores criativos também revisitam essas histórias para continuar perpetuando o valor da marca. Porque não a coleção não sai assim, né? Eu vou fazer isso aqui porque tá na moda. Porque tem esse termo, né? E aí a Maia vai poder falar porque a Maia sabe mais de moda. Tá na moda. Pro luxo, não necessariamente é isso tá na moda. E sim, qual é a história que eu tô contando com essa peça. E quais são as necessidades sociais, econômicas de uma sociedade. Então ela era muito perspicaz, ela absorvia isso super bem, o que estava acontecendo, e ela antecipava um pouco, claramente, o que as mulheres iriam querer ali na frente. Então ela trazia de um jeito tão descolado, tão bacana, e já usava ela mesma. E claro que as mulheres viam essa, que era uma formadora de opinião, e elas gostariam de estar vestidas daquele jeito. Além do que, claro que era muito mais prático, muito mais leve, muito mais tudo, realmente para andar na praia. Então, essa história de Deauville. E ali tem muitas questões dela com Boy Capel. Então, eu fui seguindo ali os passos, né, as caminhadas que ela teria feito entre o hotel onde ela muito frequentava, que é o Normandie-les-Barrières, ou melhor dizendo, Barrières-les-Normandie,
E também tem um outro que é o Barrière Le Royal, que também é muito próximo e é um hotel também assim, bastante frequentado na época pelos jogadores de polo. Então a gente entende assim o processo do momento dela e essa questão de poder frequentar o hipódromo, poder frequentar um bom restaurante e os corredores do hotel em que ela andava, tudo isso eu me remeto àquele momento, porque não deixa de ser uma viagem que eu faço no tempo. É muito gostoso, é muito divertido, né? Você tá lá entendendo os processos de uma criação de roupa, de moda, e ao mesmo tempo tá se transportando para um outro período, que a gente está falando de 100 e poucos anos. É bastante tempo, mais de um século. Então, isso tudo eu acho que é muito interessante. Eu chamo isso, né? Eu digo que eu estou seguindo os passos, literalmente, de Chanel. Nossa, incrível, incrível. Na próxima a gente vai na mala, né? Não, com certeza. Vamos ter que acompanhar, a gente vai na mala e pronto. Olha, meninas, vamos ter um tour especial para lá. Acredito que no ano que vem, no primeiro semestre, eu leve um grupo de mulheres para a gente conhecer não só, claro, Deauville, que tem toda essa história com Chanel, que é muito importante, mas também na Normandia, uma outra cidade importante que chama Granville, que é justamente onde o Dior nasceu. Então fazer uma passeada de moda ali na Normandia, com um grupo que vem no ano que vem provavelmente comigo no primeiro semestre com a agência Trip, que é a mesma que tá levando a gente para a Chanel para ver em outubro a exposição em Londres, que é a Gabrielle Chanel Fashion Manifesto. Então, os passos de Chanel eu estou pertinho. Incrível, incrível, incrível. Mas não só ela, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo por assim, Paris, por esses lugares. Ela também teve casas na Côte d'Azur. Então, sempre tem um pontinho a mais pra gente ir buscando. E ela eu acho incrível quando a gente fala assim, ela é, né? Não, ela porque foi. Mas ela é ainda, né? É uma mulher interessante, uma mulher que nos dá possibilidades de sonhar, porque ela sonhou na época dela e ela realizou, né? Se a gente voltar atrás na história mesmo, a gente, nossa, vê muita coisa. E hoje, a gente poder ter referência de uma mulher que hoje ela teria quantos anos? Meu Deus, ela nasceu em 1883, então a gente está falando que ela teria 140 anos, né? E olha isso. Então, a gente fala como se ela estivesse aqui, porque ela é muito presente na moda. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, quando eu dou os cursos e tudo, nós estamos sempre vestindo o estilo Chanel, mesmo que a gente não perceba, que é a camisa, que é o blazer, que é essa questão da roupa branca com o preto, que é muito clara para Chanel, o bege também. Tem uma coisa interessante que lá em Deauville que eu descobri, e se diz que ela criou o bege, a cor, como a gente usa hoje, que para nós é muito comum, e a gente sempre pensa, sempre existiu. Não era bem assim, existiam cores mais fortes. E se diz que a Chanel criou vendo a areia da praia de Deauville. Então são questões que eu sempre trago, porque são descobertas que eu entendo que tem sentido. Tem sentido. Nossa, total. Então a questão do bege que se tornou cada vez mais comum, porque ela usava o bege, o branco e o preto, muito seguidamente. Claramente ela tinha uma coisa ou outra em vermelho e tinha uma estampa ou outra, mas de uma maneira geral a gente conhece Chanel por essas cores. Depois ela traz, é claro, o tweed, que é uma série de, tem várias cores mais clarinhas, algumas misturadinhas nessa trama de lã, então vem um pouquinho depois. Mas nessa época, então, ela cria esse bege, a cor bege, que para nós é dia a dia. A gente nem para pensar sobre isso, né? Enfim, como assim, sempre existiu, ou o branco sempre existiu, né? Enfim, sempre existiu. Agora eu só quero usar bege. Exato, e você vai estar sempre chique como ela. E o interessante é que a Chanel, uma coisa que também, conversando com pessoas da área e tal, a gente falou assim, que engraçado, a Chanel era reconhecível, mesmo que ela não usasse nenhum logotipo. Nenhum logotipo, porque na época dela não se usavam os logotipos, assim como hoje a gente reconhece. Mas você olhava o estilo Chanel, ela estava inteirinha, com aquele perfil sem ter um logotipo. Então todo mundo, claro, que reconhecia, até hoje a gente reconhece essa identidade Chanel. Chanel, exatamente. E é isso, é uma identidade, né? Um look tipo Chanel, né? Não sei, eu vejo muito no e-commerce ou no second hand, qualquer coisa
tipo Chanel, entendeu? Não é, mas é para você entender. Aí, quando você fala sapatilha tipo Chanel, você já sabe o que é. Blazer tipo Chanel, você sabe o que é tweed. Então, algumas coisas, né, como já ficaram tão consolidadas no mercado e a gente associa, assim, né? Enfim, eu gosto muito de ouvir você falando da Chanel. Deve ser porque eu gosto também da história. Eu gosto muito da história dela. Acho que é super atual. E algumas coisas que a gente olha, talvez eu imagino, tá? Eu totalmente imaginando aqui, eu penso, caramba, pelas dificuldades que ela passou, talvez ela não tivesse opção, né? Então, a não ser confrontar, porque o que ela ia fazer? Abaixar a cabeça e eu sou uma coitada? Sim. Ou não, eu vou levantar a minha cabeça e vou criar o meu próprio estilo, sabe? Assim, eu sinto, às vezes, como se ela tivesse sido obrigada pela vida, né? Só tinha essa opção, ela criar alguma coisa, porque diante da época que ela vivia, ela destoava demais, né? Ela não tinha recursos, e não é uma coisa que a gente pense muito, mas e aí quanto mais eu estudo, mais eu gosto, porque mais eu acho que ela teve que ser forte, e aí essa imagem de mulher empoderada e não sei o que muitas vezes a gente acha que vai surgir uma força de nós, não sei da onde, né? E na verdade a gente está sendo guiado um pouco pelo medo ou pelo instinto de sobrevivência, assim, eu tenho... Sim, sabe? Você falou tudo, Maia. Isso que você trouxe foi muito interessante, a questão da mulher empreendedora que ela foi no início do século XX, quando as mulheres não trabalhavam e muito menos empreendiam. Então isso é uma questão muito importante, que ela tem um exemplo de vida pra gente até os dias de hoje, porque como ela realmente precisou, ela teve que, né, você sabe bem a história, o fato de que ela perdeu já a mãe quando ela era novinha e o pai abandonou. Então essa perda, né, essas duas perdas que ela teve, fizeram dela uma menina mais forte, uma mulher eventualmente mais forte. E claro que aí ela absorveu todas as oportunidades que ela viu passando na frente. Exatamente. Ela pegou e ela não largou aquilo. E uma das oportunidades foi justamente namorar com este cara que foi Boy Capel, que ele amava ela também. Então era uma relação muito forte e ele a incentivou. E ele emprestou dinheiro para ela abrir essas duas primeiras lojas que eu comentei. Em 1910 a de chapelaria em Paris, em 1913 a de roupas de esporte em Deauville. Só que ela era tão danada que ela devolveu todo o dinheiro para ele depois. Ela não ficou com aquele dinheiro, ela recebeu acho que bastante grata esse empréstimo, fez o que ela tinha que fazer, mas era tão orgulhosa e senhora de si no sentido de eu sei que eu posso, eu sei que eu estou criando uma coisa que todo mundo quer, eu acredito no meu produto. Eu sou uma empreendedora, uma empresária que acredita no produto que eu estou criando, eu tenho certeza que vai dar certo. Então ela traz, eu acho até no olhar e na atitude, né? Porque ela tinha uma cara assim forte e tudo, né? Então ela devolveu o dinheiro e ela fez um império, né? Quando ela faleceu, claro que décadas depois, ela faleceu milionária realmente, ela fez um trabalho belíssimo em relação à criação de moda. E tudo porque ela acreditou nessa pegada dela, nessa ideia incrível e nessa trajetória que ela queria seguir. Ela foi uma empreendedora que acreditou nela mesma, né? Exatamente. E que não tinha, quer dizer, o boy é tão importante, né? Porque é como se fosse o que faltou do apoio familiar, vamos dizer assim, para falar, vai lá, vai em frente, estou com você, acredito, se você tá falando, então é isso aí, né? Vai em frente. E aí acho que o lance dela devolver o dinheiro, assim, poxa, olha, muito obrigada, tá? Mas agora que eu já consegui, eu faço questão de te devolver, né? E não te devo mais nada, vamos dizer assim. Não, exatamente, até porque isso é uma curiosidade que é importante até a gente comentar. O Boy Capel e ela eram apaixonados, mas eles não puderam casar, porque ele foi obrigado a casar com uma aristocrata inglesa, porque a Chanel não tinha título, ou também, até por conta dela ter sido uma menina tão simples, ela foi cortesã. Então, assim, houve uma questão social ali muito importante. Ela teve que aceitar, ela aceitou bem, só que ela se manteve amante dele. Então, apesar dele estar casado com uma mulher inglesa, ela estava na França, esse romance continuou, mas eu acho que ela foi orgulhosa o suficiente para não aceitar mais nada dele.
Mais ou menos isso eu vejo dessa forma. Porque ela teve que engolir isso, né? Sim, Mas que é incrível, assim, ver como uma mulher consegue, desde aquela época, né, isso nos dá uma perspectiva diferente de mundo, quando a gente vê essa história e vê essa fortaleza que ela tem, daquilo que ela transformou numa dificuldade, no império. Ela transformou uma situação que ela vivia em algo extremamente grandioso. E claro, né, muito vem dela, muito vem dele, mas ela tá à frente de tudo, né? Ela está à frente de tudo, e assim que ele sofreu um acidente de carro e morreu, que foi em 1919, pouco depois ela cria o Chanel número 5, que foi o perfume, que foi um divisor de águas, também é outra coisa que ela traz ali naquela época, que ela quebra barreiras, e aí ele não está mais junto, mas mesmo assim você vê, ela diz em alguns momentos que muito foi inspirada por ele, por Boy Capel, porque ela queria deixar, né, o cheiro deles, como se fosse assim, esse aroma, né, alguma coisa que ela pudesse levar à frente entre o romance que ela teve com ele e as lembranças, e também, inclusive, o vidrinho do perfume, que é muito moderno para a época, né, que foi criado um vidro bem simples, com linhas retas, quebrou com a Art Nouveau, que estava acontecendo ainda naquele momento, e ela trouxe essa coisa mais lisa por conta da garrafa de uísque que ele tomava, que era assim lisinha, e ela conhecia a garrafa de uísque dele, que ele tinha, então ela procurou um vidro bem simples de farmácia para colocar o Chanel número 5. Nossa, não, e já foi pioneira, né? Então é trazer o sentimento dentro do pioneirismo. Porque ela trazia o sentimento. Ela uniu as duas coisas. E é isso que fez o sucesso, grande parte, eu acredito, porque ela era inovadora, então ela usou também o fato de que estavam sendo criados novos componentes químicos naquela época, todas as pesquisas estavam acontecendo, então o perfumista dela, claramente, sugeriu, ela aceitou, porque ela era aberta e, né, apta às novidades, e com essa intenção que ela tinha de criar um perfume de mulher, ela sempre falava isso. Então, o fato é, uma série de situações que levaram ela a criar, juntamente com o perfumista, esse que foi o maior, né, perfume, a maior venda de todos os tempos, o perfume mais famoso do mundo, que é o Chanel número 5. E que fez agora 102 anos, né? Então, o aniversário de 102 anos. Incrível. E sabe que a gente está aqui na Prantan, né? Incrível, maravilhoso. E contando essa história da Chanel e falando dela, vem muito a Prantan para mim. Né? Porque assim, poxa, também é uma marca pioneira, também é uma marca, primeira galeria, né, que tinha eletricidade, foi a primeira que colocou um elevador, e é incrível a gente ver como esse processo aconteceu e como marcas como essas, como Prantan, como Chanel, estão relevantes até hoje, né? Exatamente, eles estavam, né, nesse momento em que as coisas estavam sendo descobertas, em que o mundo estava evoluindo em vários sentidos e várias áreas, e eu acho que esses grandes empresários foram trazendo essas novidades, já colocando para o grande público de uma certa forma, principalmente aqui na Prantan, que na verdade, né, é uma das primeiras lojas de departamentos do mundo, né? Então isso é muito importante, ter um lugar que pode centralizar uma série de produtos que as mulheres queriam. Claro que toda a sociedade precisava, mas a gente sabe que quem tinha a possibilidade de ir atrás, de comprar, e buscar, e procurar, eram as mulheres. Então, isso foi também um ponto muito positivo, né? Então, esse lugar, esse endereço aqui, você imagina se a Chanel não veio aqui várias vezes e não, ele comprou, usufruiu e parou aqui, curtiu e aprendeu também. Além de eu poder oferecer, também aprendeu. E olha a nossa oportunidade, né? De estar aqui seguindo todos esses passos, entendendo como é a evolução de uma marca, trazendo para a nossa realidade, aplicando no nosso dia a dia, aprendendo com elas, porque são marcas de mais de 100 anos que nos ensinam todos os dias. E nos apaixonam, né, Manu, né, Maia? Porque eu acho assim, a gente cada vez, a gente estava comentando isso, cada vez que a gente entra um pouquinho mais num estudo, num conteúdo, a gente descobre alguma coisa que brilha o olho. Vocês não sentem isso? Brilha o olho. Brilha o olho. Eu fico assim, enlevada de ter acesso a tudo que a gente quiser nos dias de hoje, porque realmente a informação está aí, é só você procurar, e é relevante demais você poder entender essa trajetória para a gente estar aqui agora. Exato, exatamente. Né? Discutindo isso. E ainda deve ter mais um monte de outras coisas que você vai descobrir.
né? Ao longo gente, do... olha lá. Até no cassino de Deauville, eu fui tomar um drink com o meu marido, né? Estamos nós dois aqui em Paris. Aliás, a gente está comemorando nosso aniversário de casamento. Este foi um dos motivos pelo qual... Exato, aniversário de casamento. Então, eu e maridão fazendo as vias de Coco Chanel e Boy Capel. E fomos tomar um drink lá no cassino, que ela também frequentava, e era muito lindo, ele é muito lindo ainda. Claro que tem a parte nova, que tem os jogos, né, os eletrônicos, né, mas é claro que eu foquei naquela parte antiga e tudo mais. Depois eu descobri uma foto justamente do Boy Capel com a Chanel na areia, na frente deste cassino. Então eu postei, tá lá no meu Instagram, e é uma foto antiga, então não tá em boa resolução, mas tão gracioso, assim, né, o casal na frente da praia, bem à vontade, ele com um maiôzão da época, né, mais compridinho, aquela coisa toda, o bigodinho que ele usava, e ela bem à vontade, assim, também, com roupas. Eles não estavam, né, não existia ainda essa questão da pele ainda tão à mostra. E exatamente na frente do cassino. Então ainda vem algumas novidades que eu ainda vou contar por aí, vou postar. Tô ansiosa, nervosa já. Nossa, que ansiosa pelos próximos capítulos, né? Que legal. Nossa, Laura, poxa, obrigada, nem acredito. Passou tão rápido, né? Gente. É porque Chanel, é aquilo que eu falo, né? A gente tem que escolher um capítulo da vida dela de inúmeros e vai focar nesse, porque é tudo tão grande. É uma história tão longa, porque ela viveu mais de 80 anos, criando o tempo todo. Então eu sempre comento isso, porque realmente uma pessoa que, como ela, começou a criar, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela já estava assim, realmente no momento de grande inspiração e criação. E ela cria até a morte. Então são 60 e poucos anos de produção, de criação. É muito tempo. E a gente tem então muita história para contar dela, mas agora esse foco dessa vez aqui foi anos desde 1910 a 1920. Mas também é um grãozinho ali, né? Um grãozinho. Eu acho que a gente podia de repente fazer uma sessão super especial, só Chanel, só Chanel, só Chanel. É verdade, falar de várias décadas a gente pode fazer, que é muito bacana. Eu adorava. Nossa, que legal, gente. Eu só vou ouvir, então. Que legal, que máximo. Laura, muito obrigada. É um prazer, querida. Por ter vindo nos encontrar. E aí, quem quiser te encontrar, a gente vai deixar seu arroba aqui. Tá bom. Tá? E aí, continua postando essas coisas legais pra gente acompanhar e fala dos cursos também. Sim, olha, gente, em novembro desse ano eu vou dar um curso que começa a história da moda na França. Então é um curso que ele começa em torno de 1600 a 1700, a gente está falando assim do século 17, 18 e vem até o século 20. Para contar, isso vai ser na Belas Artes, para contar um curso de 20 horas aula, então é um curso com vários encontros, todo esse início do berço da moda aqui na França. Então é bastante tempo antes de uma Chanel chegar, aparecer e trazer a moda dela mais moderna. É aquela moda da realeza, que vem ali de Luís XIV, mais ou menos naquela época, eu vim até o início do século XX. Então tem sempre novidade no meu Instagram, sempre eu estou postando os cursos que eu estou dando em São Paulo e de vez em quando eu viajo também, né, ou para fora, ou para dentro do Brasil. Então tá tudo lá. Quem quiser acompanhar, que de repente faz um curso e tem os nossos online também. Tem os nossos online e tem tanta coisa. Tem muita coisa. Inclusive, tem poucas vagas pro da Belas Artes, porque 2 já foram ocupadas. 2 vagas acabaram de ser preenchidas. Vai ser uma delícia, gurias. Olha, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tá aqui para mim também, assim, é realmente uma descoberta. Agora quero ir lá para esse vitrô maravilhoso. Eu vou ficar lá curtindo esse vitrô e a vista, que a gente sabe que a vista daqui, né, não vou nem contar o que é, mas é assim, é um dos monumentos mais importantes do mundo, meio pontudo, essa vista aqui é impagável. Sabe, meio pontudo. Ai, Laura, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Volte sempre, já vamos deixar sempre, aqui pra registrar. Você fazer essa websérie dentro do podcast, né? Ué, né, a Chanel não tem um Inside Chanel? Exato. Que é a série dela? Vamos fazer a nossa, gente. A hora que vocês quiserem. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, pessoal. Beijo. Beijos. Tchau.